Ok? Deus seja louvado. Gênesis 7, versículo 7. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos, foram de 2 em 2 até Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do segundo mês, do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal selvagem segundo sua espécie, todo gado segundo sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e toda ave com asas segundo sua espécie, todo pássaro e tudo que tem asa. De 2 em 2, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram eram de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor o fechou dentro. Glória a Deus. Pai querido, fala através da tua palavra, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho falado sobre a necessidade da gente construir uma vida com Deus. Hoje, para alguns, pode parecer não fazer diferença, e às vezes parece não fazer a princípio. Mas no final, você verá, ou nós veremos a diferença entre o que construiu algo com Deus, o justo e o injusto. Nos dias atuais, parece que a obediência, que a fidelidade, que ser honesto, que ser fiel, que honrar ao Senhor, que procurar servi-lo de coração e com integridade, não tem muita valia esses princípios que deveriam nortear a vida de todos e principalmente dos cristãos, pois a quem mais é dado, mais é cobrado. Deus exige muito mais de cada um de nós. Não foi fácil para Noé construir a arca, como eu disse semana passada. Ele precisou ser perseverante, precisou superar o seu próprio desânimo, que certamente veio sobre ele nesses longos anos de aproximadamente 120 anos. Se nós entendermos de forma literal o versículo 3 do capítulo 6, quando Deus diz: meu espírito não mais agirá para sempre no homem. Precisou superar escárnios, incredulidade, zombaria. Talvez, se Noé vivesse um tempo mais avançado, não necessariamente nos nossos dias, mas tempo um pouco mais avançado, Noé seria encaminhado para o psicólogo, psiquiatra, se não diretamente para o hospício. Porque o que parecia, o que ele anunciava, o que ele construía, era algo que, olhando no lado humano de uma pessoa que não estava regulando bem das suas faculdades mentais. Mas Noé superou tudo isso. Talvez tenha em algum momento trabalhado até só. Talvez tenha que... Enfim, ele teve que superar uma série de circunstâncias. Mas finalmente, Noé permaneceu firme, não duvidou da palavra do Senhor. E chega um dia, porque Noé foi um homem que sempre procurou
agir em obediência à palavra. Ele nunca dava passos porque ele achava que deveria fazê-lo. Ele esperava em Deus. Ele aguardava em Deus. Depois que a arca estava pronta, ele não tomou a atitude de entrar. Ele não fez nada. Ele esperou a próxima orientação de Deus. E isso é um princípio muito importante em nossas vidas. Principalmente quando há decisões que vão mexer seriamente, que vão causar um divisor de águas em nossas vidas. É importante, Deus não é contra a gente insistir em querer provas de Deus. Esse negócio de a fé, você, eu creio, vamos lá, não é bem assim. John Stott diz, escreveu um excelente livro fino, pequeno, de boa leitura, crer também é pensar. O problema é que alguns creem, mas não pensam, porque alguns não têm tutano também para pensar. Crer também é pensar. Esse negócio que a fé, eu creio, fechei a Bíblia e vou lá, não. Quando Gideão sabia que ele era algo impossível vencer, um exército inumerável de inimigos com 300 homens. Quando ele tinha 32 mil homens, ainda se animou. Mas quando Deus foi selecionando e sobraram 300, e Deus disse para Gideão, com esses 300 você vai livrar Israel. Gideão disse assim, o quê? Deus? E ele pediu provas, e Deus foi dando provas. Pediu a prova da lã, Deus foi dando. Antes ele pediu a prova lá, que fez um sacrifício, Deus lambeu o sacrifício, aceitou, veio o fogo. Depois pediu a da lã, depois pediu novamente a da lã, invertendo, só ela seca e no entorno dela sereno, ou antes só ela molhada e no entorno dela seco. E ele ainda não estava satisfeito. Ele ainda tinha dúvidas. E Deus, conhecendo o coração daquele homem, ele chega para Gideão e diz, olha Gideão, você ainda tem dúvidas, ainda tem medo, você ainda está com problema. Mas Deus não disse, que Deus não criticou por isso. Deus conhece a nossa natureza, Deus sabe que somos pó, e uma atitude que vai mexer com a estrutura da nossa vida, às vezes até familiar, tudo ela requer que nós esperemos pela voz de Deus de forma até ficar clara. Deus olhando para Gideão falou, rapaz, você ainda está com problema, você ainda está com medo. Deus não falou, olha, você tem que crer, olha, você não confia em mim, não. Deus entendia, porque era suicídio o que Deus estava pedindo a Gideão, se Deus não fosse com ele. Ele então diz, vai ao arraial do inimigo, pega teu servo, o nome dele até é Pura, vá de gatinha, se arrastando, aquele exercício militar, você vai se arrastando até chegar próximo o limite máximo do inimigo, sem que seja percebido. Vai lá, que eles vão estar contando um sonho. E quando ele chega e ouve o sonho, e o próprio inimigo interpreta o sonho dizendo que no sonho a barraca do comandante ficar de perna para o alto, o pão cevada que é do céu, a barraca ficar de perna para o alto, e o próprio inimigo interpretou como sendo Gideão, né, a espada de Gideão. Pronto, ali finalmente o medo, o temor, a insegurança que havia no seu coração foi dissipada, e ele sai dali, chama os 300 e diga, vamos lá, ei, levantemos, vamos lá, Deus nos entregou o arraial dos midianitas. Deus não vai ficar chateado se você pedir provas e mais provas. Quando situações na sua vida, elas vão causar uma mudança radical, um divisor de águas. Deus não fica de modo algum chateado comigo, com você. Ele nos conhece. E aliás, Ele até gosta quando nós tentamos checar mais e mais diante dEle, para que a gente tenha plena certeza de que realmente, mesmo que seja algo loucura, humanamente falando, mas uma loucura de Deus, um mover, um querer de Deus. Não era este homem. A arca pronta, ele não tomou atitude.
até que Deus veio até ele. Deus ainda fala, meus irmãos. Alguns acham que não, mas Deus ainda fala, meus irmãos. Eu esqueci, eu faço com essa orelha aqui, ó. Deus ainda fala. Deus então diz: Noé, entra na arca, tua família e animais, etc., que daqui a 7 dias eu estarei derramando chuva. Águas de dilúvio. Noé seguiu toda a instrução. Ele esperava pela voz de Deus. Você precisa, em momentos específicos, não aceite essa fé que hoje, em boa parte, é ensinada. Isso não é fé, isso é tentar a Deus. Deus não vai ter nenhum problema de ser o grande psicólogo, pois Ele é, em fazer você falar: Deus, eu quero sentar no teu divã, eu quero uma consulta com o Senhor, eu preciso de mais direção, eu sou limitado, preciso de mais clareza, mais sinais, mais outdoor, sei lá, alguma coisa que me traga um conforto nessa decisão. Ele vai falar: sim, meu filho, eu vou te ajudar. Ele esperou. A importância de esperar. Entrou na arca, ele, sua família, os animais, está lá, guardado, protegido, a chuva caindo. E agora eu entro na mensagem. Eu acredito que esta fase da vida de Noé foi a mais difícil, muito mais do que o período de construção da arca. Talvez alguém pense dizer: mas como? Vamos tentar elucidar isso. Você vai concordar, talvez, penso eu, com o que eu vou lhe falar. Penso que foi a fase mais difícil. Mas, pastor, foi muito difícil? Foi. Mas essa para mim foi mais difícil. E eu falo isso porque, de certa forma, a gente acaba vivendo algumas experiências dos personagens. Gostei muito quando o Beto, comentando no estudo no pequeno grupo de quinta-feira, ele falou: vamos entrar na vida do personagem. Muito bom. É isso que Deus quer. Entremos na vida dos personagens e imitemos sua fé, confiança, atitude, não seus erros, mas também, se eles erraram, o arrependimento que tiveram para com Deus e foram transformados e salvos. Porque, irmãos, eu creio que esse período foi a fase mais difícil da vida de Noé. Raciocinem comigo. Enquanto Noé construía a arca e anunciava o juízo vindouro, por mais dificuldades que tenha enfrentado, mas havia uma sensação de que ele tinha o controle de tudo ainda em suas mãos. Ele ainda, podia determinar dias de trabalhos, fazer horas extras ou não, trabalhar nos finais de semana ou não. Ele poderia determinar, se quisesse, o ritmo do trabalho. Ele tinha o controle, não é? Eu tive a sensação de desespero me apontando para o lado familiar quando Daniel e Mariana começaram a ter mais liberdade para sair. Claro que a creche tem que ter suas liberdades, mas no início, que eles eram pequenos, estavam ao alcance dos meus olhos, dos olhos da Jane, etc., em que a gente ia para a praia e eles estavam lá brincando, a gente ficava só olhando, né? Nem curtia muito a praia, mas olhando os dois. Um dia eu percebo que, acho que foi a Mariana, ficou meio perdida, ela ficou assim, ó, me procurando os pais, e eu estou bem olhando para ela. Ela me perdeu de vista, mas eu não, ou foi ela ou Daniel, não me recordo bem, mas sei que um deles não perdi, ou ele ou ela, eu não os perdi de vista. Mas quando começa a crescer, vai saindo das nossas mãos. Aí você só dorme quando chega em casa, né? O Daniel, quando começou a dirigir, mesmo que eu demorasse um pouquinho, eu durmo rápido, mas quando eu ouvi o ronco do motor, lembra-se, o ronco do motor, entrando na garagem, né? Ali eu dormia com mais calma. Essa fase da vida de Noé, ele tinha, de certa forma, o controle nas mãos, o machado estava em suas mãos. A madeira, tudo, ele tocava de forma concreta.
Mas a partir do momento em que Noé entrou na arca, a partir do momento em que ele entrou na arca, meus irmãos, ele não podia fazer mais nada. Ele ficou limitado. Agora ele precisava confiar plenamente no Senhor. Plenamente em Deus. Teria que confiar que Deus iria guiar aquela arca, com ele dentro, com os seus dentro, com animais, a um lugar seguro. Irmãos, quando muitas pessoas estão caminhando com o Senhor de uma forma meio um namoro sem compromisso, vai lá, mas um dia Deus toca no coração, um dia a pessoa realmente toma postura, assume a fé e Jesus como Senhor, a vida toma outro contorno. Às vezes ela parece até que piora, entre aspas, mas o sentimento parece que piora. Porque de repente você se vê como que aquilo que você tinha acesso controle você não tem mais. Deus começa a levar você para determinada situação que não depende de você, as decisões não são mais suas naquilo que você queria. Você vai perdendo você não tem mais como dirigir a sua vida. E a razão porque eu digo que Noé foi a fase mais difícil, primeiro, Noé agora dentro da arca, apesar ele estava são e salvo, não é? Então por que foi mais difícil? Já respondi em parte, mas vou continuar. Primeiro, a arca não tinha leme, logo Noé não teria como ter o controle sobre ela, ou seja, não teria como guiá-la, não teria como conduzi-la ou para a direita ou para a esquerda. Ele não podia fazer mais isso. Quando você aceita Jesus de fato, você não mais dirige a sua vida. Existe uma vontade dentro de você, mas não é você que dá a direção à sua vida, é o seu Senhor. E às vezes coisas estranhas acontecem, você fica questionando, Deus, por quê? E nós temos a mania de achar que Deus está obrigado a responder tudo que nos causam, que formam em nós os porquês. E Deus, normalmente, em 99,9%, Deus não fala absolutamente nada. Eu não tenho mais como dirigir a minha vida. Ele não podia mais dizer, ali tem uma montanha, ali tem alguma árvore alta, alguma coisa, vai para direita. Ele não podia mais. Ele não tinha mais controle de nada. Não havia leme. A gente precisa aprender a soltar esse famoso cabo da nau, né? Solta o cabo da nau. Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Mas esse tomar os remos é no sentido de você olhar para frente e confiar. Você precisa confiar de que Deus está na direção da sua vida. Você entrou na arca, você entrou nessa arca chamada Jesus. A sua vida pertence a Ele. Então isso foi muito difícil para este homem de fé. Segundo, ele não tinha mais também nenhum instrumento. Ele não tinha, na realidade, a arca não tinha nenhum instrumento de navegação. Mesmo, obviamente, primitivo. Logo, não tinha como traçar uma rota. Não, vamos olhar aqui, quem entende esse negócio aí, né, que traça a rota e etc. E vamos tantos pés para lá, tanto para cá. Não havia instrumento de navegação. Tinha como dizer para onde ir. É muito difícil. E precisa entender isso na nossa vida. Alguns acham que tem um controle da sua vida. Não, eu tenho um controle da minha vida, eu tenho um controle das minhas emoções, eu tenho um controle disso. Eu vou dizer para você uma boa notícia. Se você realmente é de Jesus, acabou todo o controle, irmão. Acabou. Teu Senhor é que vai definir. E é muito ruim você não poder decidir nada sobre a sua vida. É muito ruim
pelo menos a princípio, você não poder dizer, eu sou um profissional liberal, eu tenho um trabalho em qualquer lugar, eu quero ter uma experiência no sul, vou morar no sul. O cristão não pode dizer assim, vou morar no sul. Mesmo não sendo um líder ministerial, ele não pode dizer, eu vou morar no sul. Eu gosto. Minha profissão, minha formação me permite ter trabalho em qualquer lugar do país, ou até fora do país. Vou mandar currículo, vou arrumar um trabalho. Não. Você não tem mais instrumento de navegação, está na mão do teu Senhor. Se Ele quiser que você vá morar no sul, você vai morar no sul. E Ele vai abrir as portas para você, porque lá você não vai para ganhar dinheiro, você vai para servir a Ele, mesmo que você não seja um pastor, ou um evangelista, ou um líder dessa natureza. Mas onde estamos para servir primeiramente a Deus. Ele não tinha como fazer isso. Não havia instrumento de navegação na arca. Ele não mandou falar, olha para o sol, fica olhando o sol, tal, na maneira bem primitiva de que acontecia, sol, estrela, essas coisas todas. Terceiro, também não havia nada que impulsionasse a arca à frente. Nem o famosas velas. Logo, aquela arca quase não saía do lugar. Quem já achou aqui que Deus está muito devagar? Felizmente, obrigado, irmã, muito obrigado. Nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. O restante devia estar no céu já há muito tempo. Há muito tempo. Porque nós temos a mania de achar que não tem liberdade em Deus. Nós temos liberdade em Deus. Não temos para ser, no sentido de soberbo ou ignorante, nada disso, desrespeitoso. Mas liberdade temos. Temos liberdade de falar, Deus, está devagar demais. Eu acho. E Deus fala, eu também, mas é assim que eu escolhi. Não tinha nada para impulsionar. Quando você quer que a vida corra, que as coisas aconteçam mais rápido, Deus, eu oro, e Deus está muito devagar. E Deus fala, é verdade, está devagar, mas é assim que eu quero. Fase difícil. Eu acho que se o saudade está lá no suor, nas matas, cortando lenha, madeira, tronco, tora, ele tinha a impressão que tinha um controle nas mãos, mas não tinha. Um outro ponto dentro dessa visão que eu comecei a pensar sobre a arca, não havia âncora que pudesse ser lançada a fim de mantê-la fixa sobre as águas. Já viu arca, barco sem dessa estrutura de navio sem âncora? Como ele para? Como ele fica parado? Não tinha âncora. E agora? Não é? Como é que a gente vai parar? Não é? Se a gente parar, esse treco não vai se arrebentar todo, não é? Cadê um porto? Cadê um ancoradouro? Não é? Que coisa maluca! Não havia âncora. Deus, muitas vezes nós vivemos uma fé que queremos garantias. Nós queremos viver pela fé, mas também queremos garantias. E a fé não traz garantias no sentido de eu ter que fazer algo para eu repousar, como aquele homem que trabalhou e o seu campo produziu, e ele colheu muito e disse, olha, agora eu estou tranquilo. Às vezes a irmã, o cristão fala, não, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou me formar, vou organizar minha vida financeira, ficar tranquilo pela fé em Deus. Não, você vai crer em Deus ou no que você conquistou? Entenda-se que eu estou dizendo que não é errado trabalhar, mas o conceito de fé aí está errado. Porque a fé não dá garantias. Deus não garante a você nada. Ele diz para você confiar nele e segui-lo. Ele não te dá a fé, muitas vezes Deus não te coloca no lugar. Às vezes Deus te faz passar por uma situação que você não tem no final do seu mês, o seu soldo garantido, o seu salário garantido, os seus proventos garantidos. Não havia âncora. A âncora no que ali era a palavra de Deus. Era a confiança em ter entrado com Deus na arca, nessa arca chamada Jesus. A nossa garantia está na palavra de Deus, a ela precisamos nos apegar.
de todo o coração. A garantia é a própria palavra. Não é um grande emprego, não é uma grande igreja, não é uma estrutura física que é importante no contexto da obra de Deus, mas não é a garantia de que tudo vai escorrer bem. É a fé e confiança nesse Deus. E não abrir mão da sua palavra. Eu fiquei pensando, Senhor, não havia âncora, você não mandou Noé botar uma âncora, pega uma tora bem grossa, faz pés de cruz, um gancho e joga lá que ela vai agarrar em algum lugar lá no fundo. Não havia âncora. Meus irmãos, a âncora segura é essa confiança em Deus. Não são as coisas do mundo, não é o homem. E algo que me chamou muito a atenção, que é o versículo 17 e 18 desse texto, que eu não li, mas vamos ler agora. Dá uma olhada. Durante 40 dias, o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. E a arca fazia o que, irmãos? E a arca fazia o que, amados? Glória a Deus. A arca vagava sobre as águas. A arca vagava. Aparentemente estava à deriva. Você já viu alguma sensação que tua vida está meio à deriva? Meio flutuando, vagando? Já viveu isso? Se você ainda não viveu, irmão, que Deus tenha misericórdia de você, para você não viver. Mas a maioria já viveu a sensação de que a vida está à deriva. Que está flutuando sobre as águas. Não é nada disso. Você acha que é fácil quando uma situações como essa ocorrem sobre nossas vidas? Foi o pior. Mas tem algo ainda, irmãos. Muitas vezes nossa vida parece que está assim, vagando, à deriva, sem muita direção, sem ir para saber para onde a gente vai parar, quando a gente vai parar, quando essa chuva, que havia juízo, havia destruição, representa lutas, tempestades, não foi boa a chuva, foi nos propósitos do Senhor, mas representa juízo, tribulação, aflições e tudo mais que você possa imaginar. Quando isso vai acabar? Não tenho nada, perdi tudo. Alguns, infelizmente, ainda não têm a vida nessa arca chamada Jesus. Foi muito difícil. E para piorar a situação, literalmente Noé tinha um zoológico dentro daquela arca. Você já pensou nisso? Havia um zoológico. Ele se tornou um lenhador e construtor. Foi o primeiro camarada que trabalhou na construção da metalurgia, só que no caso dele era madeira mesmo, construindo navio. Ele depois transformou-se num administrador de zoológico. Ele era diretor, cuidador, veterinário, era tudo naquele negócio. Ele tinha um zoológico. Agora, será que os animais chegavam, dava com fome, ia lá na despensa, pegava, o macaco pegava a banana, o leão, não sei o que ele comia, mas me parece que ele gosta de carne e tal. Será que o animal chegava lá, ia lá e buscava? Ô, girafa, você tem o pescoço grande, tua comida está lá em cima. Ô, leão, você é carnívoro, tem aquele lá está dando mole. Como é que era, hein? Ô, dona cobra, você gosta de esses ratos, essas coisas assim, esses camundongos? Tem uns aí que Deus, não sei. Será que era assim? Não. Noé tinha que alimentar a bicharada todo dia. Você já pensou nisso? E tinha outra coisa, essa não é muito legal, não. A sujeirada.
Já pensou um animal com desarranjo intestinal? Ele tinha que limpar aquele negócio, senão o fedor ia tomar conta lá do ambiente. Esfregando o chão. Já pensou? Todos os dias, alimenta pela manhã e à tarde limpa, alimenta pela manhã e à tarde limpa, alimenta. Não, ele está ficando maluco. Ele falou assim, eu estou com saudade da de fora. Deus, eu quero voltar. Deus, eu quero ir para o mundo. Deus, eu quero voltar. Quem já desejou ir para o mundo? Como sempre, só o pastor desejou, no passado, é claro. Quem desejou ir para o mundo? Ninguém. Eu já desejei, mas não é ir para o mundo no sentido do mundo como mundo. Mas é saudade daqueles tempos em que eu estava na beira do campo. Não estava vendo nada ali que edificante. Mas estava lá, ai Deus, eu acho que se eu voltar a algumas práticas antigas, a coisa vai melhorar. É claro que nunca aconteceu, né? E certamente também não iria melhorar. Mas quando você começa a olhar para o passado, para outrora, foi muito difícil, meus irmãos. E para separar a briga de animais? Não, foi ele. Não foi fácil. Às vezes a vida se torna algo que você só tem trabalho, só sei trabalhar. Parece que vou trabalhar até morrer. E a gente vai, mas não tinha como sair da arca. Graças a Deus, que quem aceitou Jesus, a porta já foi fechada, você não tem como voltar atrás. Eu aqui é mais forte. Diga ao seu vizinho, se você já aceitou Jesus de fato, graças a Deus, você tem que ficar dentro da arca, com bicho ou sem bicho. Deus fechou a porta por fora. A gente não consegue nem desviar. Fica ruim até desviar, porque Deus não permite. E passaram-se muito tempo, 6 meses. Água e mais água. Começou a surgir uma preocupação. Só que eu vejo algo maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Glórias ao Senhor. Passado um tempo, a vida certamente lá não estava muito legal, estava se tornando estressante. Você vem para o capítulo 8, tem uma palavrinha bacana, diz assim, capítulo 8. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado, de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a... Glória a Deus. Começou uma mudança para um recomeço. Talvez essas lutas na sua vida seja o início de uma mudança para um recomeço. Deus lembrou-se de Noé. É legal essa passagem, né? Deus lembrou-se de Noé. Na verdade, Deus nunca esquece. Deus nunca esquece dos seus servos fiéis. Todo tempo, todo momento, toda hora, Ele olhou e Ele disse que lembrou-se de Noé. E o seu espírito mais, Ele soprou um vento. O vento simboliza o Espírito Santo também no Velho Testamento. O vento também simboliza, o Senhor diz que quem nasce de novo é como o vento, que nasce do Espírito, simboliza o Espírito Santo. Ele começou a soprar o vento, e esse vento então veio por causa de Deus, que era a hora, estava chegando a hora de sair da arca para um recomeço. Talvez na sua vida, depois de tanto tempo de lutas, de confiança, de fé, de fidelidade ao Senhor, esteja chegando a hora de um recomeço na sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus, irmãos? Foi Deus quem soprou o vento, irmãos. Deus lembrou-se de Noé. Agora veja, toda uma vida de fidelidade na construção.
Quantas vezes a construção, para nós aplicada, significa fidelidade à obra do Senhor. A fidelidade é algo que Deus colocou na sua mão, mas chega o tempo de ventos para trazer um renovo, uma mudança. Algo que Deus colocou, seja o mais simples que tenha, que seja, por mais simples que venha a ser, seja na liderança de um grupo, na liderança do pequeno grupo, na liderança da escola bíblica, dos homens, do som e outros departamentos da igreja, a obra é do Senhor. E você é fiel, você paga um preço, você ali não abre mão. E de repente, você ali dentro da arca, você começa a conviver com conflitos, com lutas, com trabalho, e mais trabalho. Mas Deus não esquece. Noé estava dentro da arca. Se você permanecer dentro da arca, tenha certeza, Deus, se não começou, está para começar um vento de mudança na sua vida. Não é operada pelo homem, não é operada pela igreja, não é operada pelo ministério tal, pelo pastorzão tal, chamamos ungidão tal, não é operado por aquele que está lá vendendo o evangelho que Jesus nunca venderia e nunca vendeu. Tua mudança não depende do homem, quem está no controle da tua vida é Deus. O que você precisa é ser fiel ao Senhor, está dentro da arca, com luta, com dificuldades, limpando sujeira. Talvez se aplique a questões de desavença espiritual, de lutas, de problemas, de atritos. Na sua vida talvez se aplique desta forma. Talvez você tenha que estar sempre alimentando alguém. Talvez você tenha que estar pagando o preço. Mas você está na arca. Quem estava lá fora, quem está lá fora está em juízo. Quem está na arca está guardado, está protegido. E a mudança vem pelo vento. A mudança é pelo Espírito. Era a hora, lembrou-se de Noé. Só lembrou Noé porque Noé estava na arca. Tem gente que diz, não, eu estou no mundo, mas eu temo a Jesus. Você está no mundo, está perdido, rapaz. Se temesse Jesus, estava na igreja. Deus não se lembrou daquela galera que pereceu, apesar de ter dado uma oportunidade muito grande. E ele soprou um vento. Deus começou a agir, a se mover, para soprar para longe as lutas, as tempestades, as aflições, simbolizada aqui pelas águas, a fim de que Noé pudesse recomeçar, e aplicando a nós, a fim de que possamos também ter um recomeço. Esse começo pode ser ministerial, pode ser profissional, pode ser até vida conjugal, não sei. Cada um sabe onde o calo aperta e o que tem buscado do Senhor. O vento de mudanças, vento de Deus, pelo Espírito, não pelo homem, não por religiões, não por igreja, por Deus. Na vida dos que estão nesta arca chamada Jesus, que são fiéis, que honram, que pagam o preço, apesar de toda a agonia que eu certamente veio sobre ele, era de carne e osso como eu e você. Teve dia que falou, meu Deus, eu não aguento mais. Quando que eu vou sair dessa arca? Talvez seus filhos. Não pense que em todo o tempo Noé foi só glória, aleluia. Pelo amor de Deus. Ele teve seus agitos também. Certamente cada um de nós, em determinada circunstância, com raríssimas exceções, mas seu dia querendo chutar tudo para o alto. Literalmente chutar o balde. Cada um de nós, em algum momento, possui uma situação ou outra. Deus soprou o vento. Esse vento não só ele fez com que as águas fossem diminuindo, mas finalmente o vento começou também a empurrar a arca.
Finalmente a arca começou a sair do lugar. Sempre chega a hora, irmãos. Esse vento vem. Toda mudança na nossa vida vem pelo Espírito. Começou a soprar. Diz o versículo 3 assim, ó. As águas foram recuando de cima da terra. Depois de 150 dias, olha, ainda levaram, irmão, 150 dias. 5 meses. $150 dias. Quase 5 por aí. A arca então faz o quê? A arca parou sobre os montes de Ararat, no dia 17 do 7º mês. E os cumes dos montes apareceram no primeiro dia do 10º mês. Noé começa a avistar os cumes do monte. Você começa a ver essa mudança pelo Espírito. Quando o vento começou a soprar, a arca se move, surgiu um pensamento preocupante na vida de todos ali, na de Noé. Certamente na de todos, mas Noé como patriarca. Onde essa arca vai parar? Onde isso vai chegar? Mas quem estava na direção não era mais Noé, era Deus. E Deus fez com que a arca pousasse em um lugar seguro, nas montanhas de Ararat. E sem nenhum tipo de espiritualidade ou forçar a mente para criar a imaginação, é evidente que Deus a encaixou entre as montanhas, de alguma posição em que ela, porque o fundo dela é côncavo, é boleado. Se ela não tem um local onde ela se encaixasse como algo perfeito, automático, ela tombaria. E seria um desastre. Mas Deus fez com que ela pousasse num encaixe preparado por Deus para aquele momento. Se você confiar em Deus, o Espírito Santo vai guiar a tua vida para um lugar seguro, para realizar aquilo que está, primeiro no coração de Deus, segundo no teu coração, para a glória dEle, num lugar seguro. Num lugar seguro. Deus fez a arca pousar num lugar seguro. No versículo 15 diz: então Deus falou a Noé. Presta atenção, mais uma vez, Noé não saiu. Noé esperou Deus, a palavra de Deus. Deus falou a Noé, deu ordem: sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traz para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, todo animal. Versículo 19. E todo animal grande, todo animal rastejante, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da todos, em segurança. E o versículo 20 diz: então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e fez o quê? Glória a Deus. É o famoso culto em ações de graças. É o famoso culto de agradecimento. Foi difícil, não foi fácil, mas confiamos em Deus. Diz a pessoa: confiei em Deus. E hoje, pastor, o culto vai ser de ações de graças. Eu respeito quando alguém diz: ofereça culto de ações de graças. Na verdade, não é você que está oferecendo esse culto. Você não está fazendo nada. O que está fazendo? Você chamou o culto, convidou pessoas, deu seu testemunho, bancou alguma coisa. Tudo bem, eu respeito e até leio. Mas, por favor, mude um pouco a sua atitude. Oferecer algo é entrar em ação. Você não está oferecendo. Quem está vendo o culto é o pastor.
E não é por você. Apesar de entender a sua postura e respeitá-la, eu estou só te orientando. Noé matou, agradeceu, adorou, fez um culto de ação de graça. Culto de ação de graça. Se reúne família, reúne amigos, reúne a igreja e faz aquele culto, dá o testemunho, agradece a Deus, ainda faz um bolinho se necessário. Glórias ao Senhor. Isso é culto de ação de graça. Glória a Deus. Culto, todo culto é para Deus. E todo serviço para Deus requer um preço, requer uma atitude, requer uma ação. Se você confiar, se você permanecer firme, se você construir uma vida com Deus, por mais difícil que esteja, assim como Deus fez com que Noé pousasse num local seguro, assim será também com a sua vida. Quem está no controle da sua vida? E entenda, Deus soprou o vento. Quando Deus levanta o Espírito Santo, quando Deus se move, Ele também sopra. E a mudança vem por causa do Espírito Santo. Noé desce para um novo recomeço. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor te abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.